Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo, terceiro volume. E hoje eu queria trazer o tema sobre a importância de nós trabalharmos a verdade na nossa vida. Sobre diversos temas que já comentamos aqui, tanto do mundo físico como no mundo extrafísico. Hoje nós temos aí a amplitude de diversos tipos de consciências, trazendo as verdades, que é o que nós vamos falar hoje, sobre aquilo que até então estava oculto, não que fosse mentira, mas que estava em oculto. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós aplicarmos a verdade na nossa vida. Por que nós aplicarmos a verdade na nossa vida? Porque a verdade ela nos conduz a um caminho de paz, de tranquilidade, uma consciência tranquila, porque você colocou a verdade em prática, você não escondeu nada, você não mentiu, né? Quando nós ocultamos alguma coisa, é mediante a uma situação que nós estamos desconstruindo para construir uma nova situação melhor do que foi aquela, para que possamos apresentar a verdade lá na frente. E isso é uma transição que a gente vai fazendo. Mas não que a gente tenha que ficar na mentira. Nós temos que mudar da mentira para a verdade. Temos que deixar a mentira e entrar na verdade. Mas por que isso? Porque isso é a transição que está acontecendo no nosso mundo em termos de consciência. Nós estamos saindo de um mundo feio para entrar num mundo bonito. E mentira é feio, não é verdade? E a verdade é bonita. Então, quando se fala em termos de verdade, de mentira, é sempre bom nós trabalharmos com a verdade em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos você possa imaginar. Trabalho, familiarmente, sentimentalmente, financeiramente. Principalmente financeiramente, em que sentido? Isso pode gerar um problema muito grande na sua vida e até do próximo, né? Então, em todos os aspectos da vida, é muito bom trabalhar com a verdade, né? Porque a verdade, ela liberta. Você fala, é como se fosse o perdão. A verdade é como se fosse o perdão. O perdão, ele liberta você daquela mágoa, daquele ódio, daquilo que você estava guardando com você. Você perdoa aquela pessoa, você se sente livre, uma pessoa liberta. E a verdade é a mesma coisa, se liberta da mentira. Uma mentira que você estava enrolando, estava guardando durante muito tempo, e que você queria falar a verdade, você não encontrava, você até encontrava formas e meios, ferramentas para utilizar, mas não sabia como utilizar aquelas ferramentas, né? Então é muito importante nós aplicarmos a verdade na nossa vida. Para isso existe a verdade e a mentira, né, pessoal? Estava lembrando aqui agora, para isso existe o bem e o mal, a luz e as trevas, não é verdade? Então, é importante nós aplicarmos a verdade. Nem que a gente vá exercitando isso, porque isso é um ensinamento, e isso faz parte da quinta dimensão. Quando se fala em quinta dimensão, sexta dimensão, é a consciência evoluindo e vendo, opa, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que abrir o jogo. Eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer aquilo. Opa, não posso ficar escondendo isso, tenho que mostrar. Ó, o negócio é esse, estava escondendo. Então, as coisas mudam quando a gente começa a trabalhar a verdade. Por quê? Tudo vai clareando. A verdade, ela traz o clarear, uma luz, né? E já a mentira não. A mentira já é as trevas. Ela prejudica. Quantas pessoas são prejudicadas por causa da mentira, né? Uma coisa é você ocultar por uma determinada situação. Então, nós temos que trabalhar como? Eu falei mentira. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e faz uma pergunta. Aí eu vou e minto para ela. Aquilo vai ficar na minha consciência. Pô, eu menti para ela. Não é melhor falar a verdade? Olha, amigo, amiga, né? É isso e aquilo e tal. Poxa, eu tenho que conversar contigo, te explicar a situação, para você entender e compreender. Você não precisa abrir todo o jogo, mas você pode abrir
a mente para aquela pessoa, a mente dela. Porque se você, por exemplo, está saindo de um passado, que nós saímos de vários passados, para entrar num novo presente, que é o agora, que vai nos gerar algo melhor no futuro, então o passado não ficou para trás? Sim. Então você não precisa contar todo o seu passado. Porque às vezes lá no passado tem coisas que vai atrapalhar no presente, que vai te prejudicar no futuro. Então é melhor você ocultar. Nesse caso aí, tem que ocultar. Agora, num caso atual, um exemplo. Deixa eu ver, pegar aqui um exemplo bom para dar para vocês. Acabei de ter um aumento no trabalho. Isso é um bom exemplo. Chega um colega de trabalho para mim e pergunta: Douglas, eu peguei meu contra-cheque e vi XXX e fiquei sabendo aí que teve aumento aí na empresa. Tu teve aumento, Douglas? Aí eu chego para ele e falo assim: ô fulano, tive aumento sim. Quer dizer, estou falando a verdade, né? Aí ele, pô, teve aumento? Sim, tive aumento. Inclusive estou com meu contra-cheque aqui. Aí ele vai olhar, vai analisar. Poxa, que importante. Nós temos que trabalhar com a verdade, tá? Temos que trabalhar com a verdade. Nesse caso. Agora um outro caso. Vou pegar um outro caso para vocês. Você foi uma pessoa que participou numa vida passada, foi um dependente químico. Agora você é um ser renovado. Estou falando não só especificamente aos dependentes químicos do passado, que hoje não são mais, mas a qualquer tipo de dependência ou vício. Você foi um dependente químico no passado. Você agora tem uma nova vida. Aí você entra num novo relacionamento. O teu passado morreu. Você não tem que abrir para aquela pessoa o que você foi. Você, na sua consciência, você tem que ter a consciência de que você é um novo ser. Porque se você for ficar trazendo o que você foi lá no passado, aquele novo relacionamento daquela pessoa, na maioria das vezes não vai dar certo. Você vai ficar tentando com um, com outro, com a outra, e nunca, porque você está trazendo todo aquele passado de dependência química. Quando você era dependente químico, aí você abriu o jogo, ó, eu às vezes era violento, eu era assim, eu era assado, tá me entendendo? E aí a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Porque você agora é uma nova consciência, você é um novo ser. E se nós formos olhar o quadro em geral no planeta, todos nós temos um passado ruim. Poucos são aqueles que tiveram um bom passado, uma boa infância, adolescência. A minha adolescência, meu passado, minha juventude, quem me acompanha desde criança, sempre foi de brincadeira, zoação, mas houve momentos que eu não queria ter de briga com coleguinha, coleguinha. Eu fugia de briga, mas às vezes brigava. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, eu não brigaria, né? Tive algumas decepções em alguns namoros, né? Então, se eu pudesse voltar só para corrigir, mas isso passou, isso tem que ficar comigo. Então, eu tenho que trabalhar a verdade dentro daquilo que eu ver. Daqui para frente, eu vou trabalhar com a verdade. Se daqui para trás eu trabalhava verdade e mentira, eu vou deixar mentira e daqui para frente eu começo a trabalhar a verdade. O que eu não falava antes, agora eu vou passar a falar. Quando me perguntarem, é isso? Isso é isso sim. É desse jeito. Então é muito importante porque isso nos traz um alívio. Poxa, falei a verdade, pelo menos não escondi nada, né? Então a partir do momento que você abre o seu coração e você desenvolve esse trabalho de começar a abrir e falar a verdade, as coisas vão clareando, como eu falei, o céu vai se abrindo, o paraíso vai chegando. E nós temos que trabalhar com a verdade e deixar mentira de lado, né?
e procurar se policiar. Procurar se policiar dia por dia. Porque quando nós falamos em ascensão, em transcender, em ascender, em evoluir, em avançar, a verdade ela está junto. E a mentira fica lá atrás. Então nós temos que começar a trabalhar isso em todos os aspectos da vida. Como eu já falei, na família, no trabalho, na saúde, em todos os meios. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Cheguei na casa de uma pessoa. A pessoa gosta muito de mim e tal. Pô, Douglas, fiz um almoço maravilhoso e tal, uma carne assada. Aí eu vou falar, pô, me esqueci de te avisar, eu não como carne. Eu agora sou vegetariano. Que isso, Douglas? Mas você almoçou várias vezes aqui, cara, comia carne assada. Mas eu não como mais. Eu agora sou vegetariano. Pô, mas nem um pedacinho para te agradar. Eu não quero mentir para te agradar, eu quero falar a verdade. Eu não como mais carne. Então, por exemplo, a minha verdade, por eu falar que eu não como mais carne, na casa de muitos amigos que eu ia e tal, churrasco, por exemplo, eles não me chamam mais. Não me chamam, a maioria não me chama mais. Quando me chama, é me chamar até a família mesmo. Quando vai ter um churrasco, fala, vai ter um churrasco assim, assim, assado. Pode vir, mas a gente não vai fazer, a gente vai fazer a parte. Um queijinho, um pão no alho. Para você participar, vai ter aqui um vinagrete, tá? Uma coisa mais natural. Um arrozinho e tal. Aí eu vou só pela questão de estar com a família. Ambientado com a família. Mas eu não vou comer aquela carne. No início eu tive muitas complicações. Eles não entendiam. Hoje eles respeitam. Por quê? Porque eu falei a verdade. Eu não fiquei mentindo. Tipo assim, aqui eu vou agradar eles, comer uma carninha. Aqui eu, na frente deles, eu como uma carninha. Saio daqui, eu volto a ser vegetariano. Não. Eu sou o que eu sou aonde eu estiver. Então nós temos que trabalhar essa verdade. Eu faço parte de um grupo chamado Guerreiros da Luz. É um grupo no WhatsApp. É um grupo onde tem evangélicos, católicos, espíritas, budistas, ateus, tem tudo. Que busca o conhecimento da expansão da consciência, que a gente está vendo se espalhar no planeta todo. E a gente trabalha com a verdade, né? E aos pouquinhos, aquilo que estava em oculto, a gente vai revelando. Porque a verdade tem que aparecer. A gente não pode mentir, não pode ficar enganando. A gente tem que trabalhar com a verdade. É tão bom trabalhar com a verdade, não é? Então, pessoal, isso em todos os aspectos, na empresa, principalmente na empresa, não esconder as coisas do patrão. E não vou mostrar isso aqui, não, mostrar. Chefe, vem aqui, ó. Eu cometi um erro aqui. Um exemplo, auxiliar de produção. Estava na produção e cometi um erro aqui. Aí eu achei, melhor chamar o senhor me perdoe aí, tá? O senhor que sabe aí, o senhor que decide, fica à vontade, que o senhor quiser me punir, se quiser tirar um dia do meu salário, um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Se quiser me mandar embora, eu posso fazer nada, mas é verdade. Por exemplo, eu estava trabalhando num emprego, que eu tive que chamar o meu chefe, falei para ele, chefe, eu não estou aguentando trabalhar à noite. À noite está difícil. Eu queria passar para o dia. Ele falou, mas Douglas, se eu tirar você da noite e passar você para o dia, teu salário diminui. À noite você ganha mais, quase o dobro do dia. E não tem como diminuir o salário. Não tem como tirar você agora da função da noite e jogar para o dia. A não ser que você seja dispensado. Aí eu falei para ele, chefe, com toda sinceridade, eu prefiro ser dispensado à noite, está difícil. A verdade, eu prefiro falar a verdade para o senhor e não vou mentir para o senhor. A noite está tão difícil que pode acontecer de eu dar certas cochiladas, que não é para cochilar, ou de dormir, que não é para dormir. Então essa é a importância de falar a verdade, de não mentir. Por mais difícil que seja, mas tem que falar. E aí ele me dispensou. Com 8 anos de trabalho, eu fui dispensado, né? Então, quando nós começamos a trabalhar a verdade e abrir ela, às vezes você fala assim, deixei de ganhar R$1 milhão. Só uma ilustração. Deixei de ganhar R$1 milhão. Mas, ai, que alívio. Pelo menos eu falei a verdade.
é melhor deixar de ganhar R$1 milhão, mas estar em paz, em tranquilidade, do que ganhar R$1 milhão com uma mentira, com falcatrua, com esquema, com armação. Então a verdade, a honestidade, essas qualidades nós temos que aplicar no dia a dia e até para ensinar nossos irmãos dentro de uma consciência nova, de uma consciência transparente, em todos os sentidos da vida. E a gente vai trabalhando devagarzinho e vai desenvolvendo esse trabalho da verdade para nos libertar da mentira. E aí você, com a sabedoria que você tem do Criador, ou do universo, que é a mesma coisa, né? Que ele criou tudo, faz parte de tudo, do reino que está dentro de você, a sua consciência, você vai se libertando dia após dia. E aí você vai ascendendo, transcendendo. É justamente entrando com o que nós falamos na 5ª dimensão da consciência, na 6ª dimensão, e você vai, opa, que coisa maravilhosa, que alívio, coisa boa, que paz gostosa. Não devo nada a ninguém, não tenho mentiras, só tenho a verdade. Então é muito importante trabalhar com a verdade, pessoal. Ah, mas a verdade dói. Dói. A verdade dói para uns, para outros é um alívio, é uma paz, né? Mas para aquele que é doloroso, é bom sentir a dor, porque aquilo ali vai cicatrizar e ele vai sempre olhar para aquela marca e vai falar, tem essa marca aqui por causa da verdade, eu tenho que aplicar a verdade. Doeu, eu tenho que viver a verdade. Então, que possamos viver a verdade dia após dia, em todos os aspectos da vida. É tão bom, por exemplo, quando entre uma família a verdade, né? Entre os irmãos. É tão bom quando entre um casal a verdade. Quando entre 2 sócios de um negócio a verdade. Quando dentro de um grupo, por exemplo, como eu faço parte, Guerreiros da Luz, há uma verdade, a gente vai trocando as informações e um vai ajudando o outro a evoluir. É chato quando há mentira repetida, né? A gente tem que... Quando há mentira é natural, porque nós cometemos esse erro. Mas quando a mentira, ela morre e nasce a verdade, é outra coisa. Quando a mentira é jogada de lado e a verdade transparece, aparece, é outra coisa. Então que possamos trabalhar a verdade no dia a dia. E uma das verdades é que agora eu vou tomar um banho, vou tomar um banho, né? Vou me arrumar, vou tomar um café, vou para a academia, vou voltar da academia, né? Vou lavar ainda a cozinha, hoje eu vou dar uma geral na cozinha, né? E depois vou para a rua resolver uns assuntos particulares e depois eu volto para casa de novo e a vida continua, né? Pessoal, gratidão a todos. Graça, paz e luz, trabalhe com a verdade, pessoal. Não somos perfeitos, não, mas vamos trabalhando com a verdade no dia a dia. Graça, paz e luz, Shalom, Namastê.